Boa noite! 21h24 da quinta-feira. E hoje a gente vai fazer um videozinho sobre este livro, tá? Antes de fazer o vídeo, os recados de sempre. Cadastre-se no nosso canal, inscreva-se, toca no sininho para receber sempre as atualizações. Depois do vídeo, curte, comenta e não esqueça de compartilhar. Quanto mais você compartilhar, mais gente a gente alcança, tá? Por que eu vou fazer um vídeo sobre este livro? Porque ele faz parte de uma cultura que deveria ser incorporada à política nacional, né? É uma cultura que existe fora do país, né? Muitos, principalmente presidentes americanos, antes de se lançarem como presidentes, lançam um livro que tratam das suas ideias, etc. Aqui no Brasil, pouquíssima gente fez isso nos últimos 20 anos. Só me lembro de 2 casos, 3 com o Ciro, né? Que foram Enéas, tá aqui o livrinho do Enéas, um grande projeto nacional. O Fernando Henrique, que lançou um livro de campanha, tal como o do Enéas. E o outro livro do Ciro, chamado Próximo Passo, e agora esse, se chama Projeto Nacional Dever da Esperança. Este livro, ele tem algumas características que são mais interessantes do que os outros dois, né? Quais são essas características? Vejam, eu não estou dizendo que este livro é melhor do que os outros dois. Eu estou dizendo que ele tem algumas características interessantes que os outros dois não possuem. E que características são essas? A primeira é de que ele não se resume ao projeto de campanha. Ele vai um pouco mais longe. Ele se propõe a fazer uma análise da conjuntura nacional, uma análise histórica, uma análise política e etc. Tá? Não é o meu candidato, tá? Meu candidato está à direita do Ciro. Provavelmente o atual presidente se recandidatar, ou um candidato à direita que venha com um projeto nacional com ideias conservadoras, né? Com projeto conservador. Né? Por que o Ciro não é meu candidato? Por causa dos progressismos ciristas, né? Eu até acho que ele é um executivo com boas qualidades administrativas, né? Penso eu, avaliando de fora, que ele fez uma boa prefeitura em Fortaleza, fez um bom governo no Ceará, e não foi um mau ministro, né? Teve boas ideias, boas iniciativas, etc. Entretanto, para além de ser um bom administrador, há um conjunto de ideias progressistas com as quais eu teimo em discordar, pelo fato de que elas não são boas para a sociedade, né? Porque, em primeiro lugar, não é possível, como diria Wegelin, imanentizar o escatom, ou seja, não é possível, anotem isso, não é possível construir o paraíso na Terra, a não ser que o próprio Deus descesse para governá-la e aí tornar isso possível. Se isso não ocorrer, e não ocorrerá para breve, não é possível imanentizar o escatom, não é possível produzir o paraíso. Para produzir o paraíso na Terra, haveria a necessidade de uma simples coisa, que era a capacidade de saber de tudo, também conhecido como onisciência, e isso não é possível. Não, veja, eu nem estou falando de outras características de Deus, como a onipotência. Né? Talvez não seja preciso poder fazer tudo para alcançar o paraíso na Terra, bastaria saber tudo para fazê-lo, e absolutamente ninguém sabe tudo. Voltando ao livro, né? Provavelmente eu vou fazer mais de um vídeo sobre esse livro. Nesse primeiro vídeo eu quero dar um panorama geral. Qual é a ideia do Ciro? Construir
uma visão histórica do país, levando em consideração os aspectos políticos e econômicos, sociais e culturais. Depois, identificar os problemas que colocaram o Brasil na atual circunstância, problemas econômicos, sociais, questões culturais envolvidas e etc. E, após esse enquadramento, fazer um conjunto de propostas de solução. Eu acho que essa é uma estrutura que outros candidatos à presidência no futuro deveriam levar em consideração. Cada um deles fazer esta análise de como o Brasil chegou até aqui e quais as possibilidades de daqui em diante fazer coisas que o permitam deixar de ser o Brasil que temos para ser o Brasil que queremos, utilizando já uma terminologia cirista, né? Os primeiros capítulos do livro, eles fazem essa análise histórica, né? Neste livro, o Ciro deixa bem claro que ele está e é do PDT. Então ele busca, desde a herança varguista, o livro é um elogio ao Vargas, inclusive ele começa com uma epígrafe para deixar isso bem claro, né? Começa então com uma citação do Getúlio Vargas. A finalidade do Estado é promover a justiça social, mas não há justiça social sem desenvolvimento e não há desenvolvimento sem soberania. Então, Ciro busca o tempo inteiro essa herança pedetista, que são as duas das características do livro. A primeira é que ele é um projeto de campanha, um projeto nacional para mostrar que ele é um sujeito preparado, conhece a história do país e tem propostas para fazer deste país um lugar melhor. Então essa é a primeira característica. A segunda característica é ele é um pedetista e o PDT é o partido que vai permitir isso, porque historicamente está ligado desde Getúlio Vargas, né? Ele pega essa herança varguista, até figuras como o Leonel Brizola, passando por Darcy Ribeiro. Então, este partido, parte do que o livro diz, tem um projeto nacional com raízes históricas sólidas, algo que já foi tentado, de certo modo já foi feito e que pode ser feito novamente. Então, o resgate dessa história do PDT é também neste sentido. Continuando, a primeira parte é uma análise histórica, depois vem uma análise histórica do ponto de vista social, econômico, político, depois vem uma análise mais especificamente econômica, né? Uma análise de contexto internacional, de conjuntura internacional, com certas características de análise geopolítica. Ele chama de um novo contexto geopolítico. Há elementos de geopolítica, mas há mais elementos de análise de conjuntura internacional, de relações internacionais, né? Infelizmente, todos os nossos presidentes conhecem pouquíssimo da ciência da geopolítica, né? Mas você tem um esforço, né, do Ciro para fazer essa análise e, curiosamente, todo o esforço de análise poderia ser enquadrado no meridionalismo, né? Não sei se eu já falei para vocês, mas eu estudo geopolítica, sou doutorando na Universidade de São Paulo e parte do meu objeto de estudo é o meridionalismo. Eu faço uma comparação entre dois grandes projetos geopolíticos, o projeto meridionalista e o projeto eurasiano, e a parte do projeto meridionalista, as questões que o Ciro levanta podem ser facilmente enquadradas, inclusive devo aproveitar isso para tratar um pouco disso na minha tese, né? Vou dar uma olhada também em outras ideias das relações externas brasileiras que podem ser enquadradas, podem ser
vislumbradas a partir dessa chave geopolítica que é o meridionalismo. As ideias do Ciro, né, têm muita relação com o meridionalismo, né? Meu orientador vai gostar muito desta parte do livro, com certeza, tendo em vista que ele é o geopolítico responsável por isso, professor André Roberto Martins. Tá? A partir daí, acaba a análise, a grande análise da conjuntura, a análise efetiva, histórica e econômica, né? E passa então o livro para a sua segunda parte, que é a parte da composição de um projeto nacional de desenvolvimento. Ciro é um neodesenvolvimentista, né? Com algum conhecimento de causa, estudou para isso, né? Um sujeito bem articulado. Ele tem a preocupação, né? Ele já foi acusado algumas vezes de distribuir números aleatórios quando ele está falando e trata de estatísticas e etc. Então no livro ele tem a preocupação de cada estatística apontada ele colocar a fonte, é um livro academicamente aprovável nesse sentido. Cada uma das informações que ele dá, se estão erradas, não são por causa dele, mas por causa das fontes que ele consultou, e ele consultou sempre fontes primárias, boas fontes primárias, né, do ponto de vista acadêmico. Não estou dizendo que são boas sob qualquer ponto de vista, mas do ponto de vista acadêmico o livro tem essa boa característica, né? Ele tem a preocupação de dar a informação, citar a fonte, para que qualquer um que queira checar a informação possa ir lá fazer isso. Então, esse segundo momento do livro é o momento em que ele vai apresentar esse projeto nacional, e o projeto nacional dele engloba todas as características importantes que um projeto nacional deveria efetivamente englobar. Então ele está preocupado com todas as questões econômicas, políticas, então recuperar o Estado, racionalizar a dívida pública, reformar novamente, né, de maneira justa, de acordo com ele, a Previdência, né, que é o que todo mundo sabe, é absolutamente necessário, uma reforma tributária. Então ele tem propósito para todas essas questões, inclusive ciência, tecnologia e educação. Né? As ideias de educação do Ciro, elas são ideias que têm uma fonte, né, bem sólida em duas coisas, no professor Mangabeira Unger, e aquilo que ele chama de experimentalismo radical, que na verdade é um estudo e uma análise do aparato educacional e características que esse aparato deveria ter. Essas ideias já estão mais ou menos propostas num projeto denominado de Pátria Educadora, que foi feito para a época da Dilma, que nunca foi colocado em prática. Tem boas ideias lá, vale até a pena dar uma conferida nessa questão. E na experiência prática do que aconteceu com a educação no Ceará, principalmente em Sobral. Né? Então, é assim, vale a pena ler o livro, e outros candidatos deveriam escrever livros como esse. Eu devo fazer mais vídeos, eu tentei fazer uma abordagem geral, né? Eu não vou discutir ainda proposta por proposta, né? Mas eu devo voltar esse livro em outros vídeos. Acompanhem no nosso canal. Por hoje é só, o vídeo está ficando longo, né? E essa não é a ideia do canal. Então por hoje é só, voltamos provavelmente com esse livro em outros episódios mais à frente. Eu não garanto que seja no próximo vídeo, tendo em vista que eu estou tentando variar os vídeos para não ficar uma questão monótona, mas este livro demandará outros vídeos. E eu espero que tenha livros de outros candidatos para que eu possa discutir aqui também, ou pelo menos um conjunto de propostas discutíveis que seja postada em blogs, na internet, em PDFs, etc. Então, pessoal aí que está se candidatando, escrevam o que vocês acham do Brasil, o que vocês pensam que o Brasil pode ser e como vocês querem chegar lá, que esse canal quer discutir as ideias de vocês. Até mais e voltem sempre. Não esquece do joinha e de compartilhar.